Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, sexta-feira, 21 de novembro de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp, que é o 7734441043, e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, na apresentação de Samuel Tadeu e de Luiz Brito. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para você, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos de rádio ligado no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta sexta-feira. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Sexta-feira com sol entre muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19 com a máxima de 25, 91% de chances de 4,9 milímetros de chuva para hoje. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, 4 milímetros, mas tá mostrando que pode vir mais, né? O tempão tá fechado aí. Tá bonito, tá lindo. Tá bonito, exatamente. Vamos esperar pra ver, né? Vamos esperar pra ver. Tá de chover aí a qualquer momento, né? Tem previsão de chuva pra amanhã? 19 milímetros, sabadão, né? Isso mesmo. Segundo aqui as informações do Clima Tempo, o que temos mais aqui? No domingo temos aí 14,6 milímetros com 71% de chances. Exatamente, né? E ainda tem mais chuvas ainda nos próximos dias, né? Isso. Na quarta-feira tem previsão para chuva aí 26 milímetros e tal. Enfim, nos próximos dias aí tem possibilidade para chuvas a qualquer momento aqui na nossa querida Livramento de Nossa Senhora e também em municípios da região sudoeste da Bahia. Qualquer município da região, gente, a previsão é a mesma, viu? E dezembro a previsão de chuva é mais intensa. Dezembro é mais intenso ainda. A gente torce realmente para que venha, viu? Bom demais. Olha, vamos começar então as nossas pautas. Daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista hoje com o Henrique Moreira. Você lembra que a gente trouxe essa pauta aqui outro dia, falando aí da Starp que ele tinha criado aí para auxiliar as pessoas com problemas de saúde? Pois é, viu? Daqui a pouquinho a gente vai estar aí fazendo esse bate-papo aí com esse livramentense aí, o Henrique Moreira, tá bom? Ok, gente? Bom, olha, as nossas pautas de hoje começam falando o seguinte: caminhão carregado com argamassa tomba após o motorista perder o controle em Dom Basílio. Um caminhão que transportava argamassa tombou na tarde desta quinta-feira 20 na Avenida Prefeito Zezito Caires, em Dom Basílio. O acidente aconteceu por volta das 13h50, logo após o veículo contornar uma curva. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle e o caminhão virou na lateral da pista. O caminhão havia saído de Salvador e seguia para entregar material em Livramento de Nossa Senhora, em Botuporã. No veículo estavam o condutor, né, e também aí o ajudante, né? O condutor, que ele foi identificado aí como Júnior, né? O Jura Júnior, e também o ajudante. Ambos tiveram apenas escoriações leves. Populares que passaram pelo local levaram os dois para o Hospital Marilton Matias, em Dom Basílio, onde passaram por avaliação médica. A carga deverá ser coberta pelo seguro da empresa responsável e as causas do tombamento ainda serão apuradas. Ontem à tarde, assim que eu finalizei aqui o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, que eu estava indo diretamente para casa, eu tive a informação chegando no Bajor de que tinha tido esse tombamento. Estive lá, inclusive, no local, né? E foi um susto tremendo, viu? Que bom que, felizmente, nada de grave aí, nem com o condutor, nem com o ajudante dele, né? Ou seja, realmente só aí danos materiais, danos no veículo. Tá bom, gente? CIP Sudoeste apreende armas e detém suspeito de alta periculosidade em Paramirim. Uma operação da CIP Sudoeste frustrou na tarde de quarta-feira 19 um possível ataque contra o empresário de Paramirim. Por volta das 13h15, após receber informações do Serviço de Inteligência sobre um plano de roubo na cidade, a guarnição montou um ponto de bloqueio na entrada do município. Durante a abordagem a um Ford Fiesta preto, os policiais encontraram um revólver calibre 38 sem numeração com o condutor. Na
busca detalhada no interior do veículo também foram apreendidos uma espingarda cartucheira calibre 32 e 6 munições calibre 38, sendo 4 intactas e 2 deflagradas. A identificação do suspeito apontou tratar-se de um homem considerado de alta periculosidade com louca ficha criminal e ligação com o PCC, segundo informações da polícia. O indivíduo foi detido e encaminhado junto com o material apreendido ao plantão da delegacia de Paramirim para as medidas cabíveis. Rapaz, brincadeira. Tudo indica que era ligado com o PCC, camarada. E estava planejando assalto a um empresário, né? Segundo informações aqui da polícia, né? Ou seja, tinha aí um plano de roubo na cidade e montou aí, portanto, esse bloqueio, viu? CIPRV apreende mais de 10 tablets de droga durante abordagem a ônibus na BA 263 em Conquista. Policiais militares da Companhia Independente de Polícia Rodoviária, CIPRV, apreenderam em Vitória da Conquista entorpecentes na manhã desta quinta-feira, dia 20, por volta das 11h10 da manhã, durante fiscalização na BA 263. A ação ocorreu durante a abordagem a um ônibus de transporte interestadual. Durante a verificação do bagageiro, os militares localizaram uma mala contendo 11 tablets de substância análoga à cocaína em um tablet de substância semelhante ao crack. O material apreendido e o responsável pela bagagem foram conduzidos para a delegacia de Vitória da Conquista, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Se por um lado apreendeu lá em Conquista, pelo outro em Brumado também, né? O 24º Batalhão também apreendeu drogas e deteve aí um jovem lá no bairro Doutor Juraci, em Brumado, viu, gente? Pois é, e foi aí, né, essa apreensão aí ocorreu na noite desta quinta-feira, dia 20, às 21 horas, durante rondas nas proximidades da Praça João Romão, lá no bairro Doutor Juraci. Os policiais perceberam a atitude suspeita de uma jovem de 25 anos. Ao notar a aproximação da viatura, a mulher tentou descartar uma sacola próxima à porta de uma residência. A guarnição realizou a abordagem e verificou o conteúdo da sacola, encontrando uma quantidade significativa de substâncias análogas à cocaína e maconha. É análoga, viu? Segundo a PM, foram apreendidos 8 trouxinhas de maconha, 15 trouxinhas de cocaína. A jovem foi conduzida imediatamente à delegacia de Brumado para as medidas cabíveis. Tem que colocar que é análogo. O policial sabe que essa porcaria aí é droga, né? Mas tem que colocar análogo, não pode falar que é droga, não. É difícil, viu? É difícil. Caminhão capota e pega fogo na BA 026. Motorista é socorrido por populares. A guarnição da CIPRV de Itabuna, terceiro pelotão de Jequié, da Polícia Rodoviária Estadual, foi acionada na manhã de quarta-feira, 19, para atender um acidente, né, registrado na BA 026, nas proximidades de Planaltino, no quilômetro 200. A ocorrência foi confirmada por volta das 7h30 e envolveu o capotamento seguido de incêndio. Segundo a polícia, o caminhão de placa OVO 0203 de cor branca trafegava no trecho entre Maracás e Nova Itarana quando o motorista perdeu o controle da direção, provocando o capotamento. Após o acidente, o veículo acabou pegando fogo e ficou destruído pelas chamas. As causas do sinistro ainda não foi identificada. O motorista não estava no local quando a guarnição chegou e relatos de moradores indicam que ele foi socorrido por usuários da rodovia que passavam no momento do acidente. Rapaz, imagine só, ninguém então não tem nem estado de saúde dele e tal, não tem nada, porque ele foi socorrido então aí por populares, né? Espero que esteja tudo bem, essa é a nossa torcida, viu? Polícia Militar prende homem por cometer violência doméstica em Malhada de Pedras. Uma guarnição do 24º Batalhão da cidade de Malhada de Pedras foi acionada via SICOM por volta das 13h30 desta quinta-feira, dia 20, para atender uma ocorrência de conflito familiar. Ao chegar no local, os policiais militares mantiveram contato com a suposta vítima, uma senhora de 50 anos de idade, que relatou ter sido agredida física e verbalmente por um de seus irmãos, um senhor de 45 anos. O agressor, que apresentava aparentemente estado de embriaguez, também teria proferido agressões verbais contra a mãe. Diante da situação, o agressor, que foi apresentado na sede da 20ª Corpim, responderá pelos crimes de lesão corporal dolosa e violência doméstica. Lá em Malhada de Pedras, né? Malhada de Pedras, então tá aí.
Meio-dia e 13. Polícia Militar recupera celular furtado e prende suspeito em Tanhaçu. No final da tarde da última quinta-feira, dia 20, uma ação rápida de uma guarnição do 24º Batalhão da cidade de Tanhaçu resultou na recuperação de um aparelho celular furtado e na prisão do suspeito. A Polícia Militar foi acionada via telefone funcional por um cidadão que relatou o furto do celular na loja de material de construção de sua mãe. O denunciante informou que a loja possuía câmeras de vídeo monitoramento com imagens do autor do crime. De posse das imagens, os policiais militares iniciaram rondas pela cidade e localizaram o suspeito. Ao ser abordado, ele confirmou o furto e o aparelho celular foi recuperado. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido à delegacia, onde a autoridade policial confirmou o flagrante delito, confirmou aí o flagrante delito, ficando o indivíduo à disposição da justiça. Mais um celular, né? Hoje em dia, furto de celular é muito fácil de se descobrir, viu, gente? A polícia hoje, e a tecnologia que se tem, a maioria dos aparelhos hoje tem como rastreá-lo aí por e-mail, alguma coisa do tipo, sempre tem ali alguma forma de rastreá-lo e descobrir onde ele está, né? Então, realmente, ainda tem os sites aí, né? Tem diversos sites que você pode denunciar, da Anatel, uma coisa ou outra, pedir o bloqueio e a pessoa não consegue utilizá-lo. Então, realmente, para coibir principalmente essa questão de furtos, né? De furtos aí de celulares, furtos e roubos, eles têm desenvolvido as forças de segurança têm desenvolvido aí muitos sistemas eficientes, tá bom? Ok? Olha, vamos lá, né? PM suspeito de matar homem em Vitória da Conquista foi candidato a prefeito. Você sabia dessa? Que coisa, hein? Lembra da quarta-feira que a polícia fez essa operação lá? Prendeu lá o policial militar, as forças de segurança da Bahia? Então, deflagrada aí na quarta-feira 19 pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a Operação Veritas cumpriu um mandado de prisão contra um policial militar suspeito de homicídio em Vitória da Conquista. O agente preso foi identificado como Edgar Rocha Fernandes Sobrinho, ex-candidato a prefeito de Encruzilhada. Além da prisão, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em locais ligados ao suspeito em Vitória da Conquista e em Encruzilhada. Durante a operação, foram apreendidos uma arma de fogo e aparelhos celulares. Segundo as investigações, o militar é apontado como envolvido em um homicídio ocorrido em 11 de outubro, na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, em Vitória da Conquista. A vítima estava dentro de uma picape, quando foi atingida por tiros e morreu no local. Após ser detido, o policial será encaminhado ao batalhão de polícia de choque, enquanto o material apreendido seguirá para a Polícia Civil, responsável por dar continuidade aí nas investigações, né? Pois é, pela continuidade aí das apurações. Então, ele foi candidato a prefeito em Encruzilhada, de acordo aí com essas divulgações, né, das forças de segurança envolvidas aí, portanto, nessa investigação e também na busca por esse policial militar lá em Vitória da Conquista. Ok, gente? Certinho. Motorista sai ileso após veículo atingir poste na BA-263, lá em Palmas de Monte Alto. O motorista de 25 anos saiu ileso após o veículo que dirigia colidir com um poste de energia na manhã de quarta-feira na BA-263, no sítio Iracema, zona rural de Palmas de Monte Alto. A guarnição que realizava rondas pela região encontrou o Chevrolet Montana LS de cor prata na rotatória que dá acesso a Sebastião Laranjeiras. Segundo a Polícia Militar, o condutor relatou que não percebeu a proximidade da rotatória e acabou perdendo o controle da direção. Ele afirmou ainda que o trecho apresenta pouca sinalização, o que pode ter contribuído para o acidente. O veículo pertence a uma empresa terceirizada que presta serviços à operadora TIM. A colisão não afetou o fornecimento de energia. A área foi sinalizada e até a retirada do automóvel, né? Foi sinalizada até a retirada aí do automóvel e a avaliação do poste pelas equipes responsáveis. A ocorrência foi registrada e encaminhada para as medidas cabíveis. A falta de sinalização no trecho é difícil, viu? É complicado. Muito bem, vamos com mais notícias, mais informações aqui no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Estados Unidos retiram tarifas de 40% sobre produtos brasileiros após decisão de Donald Trump. O governo dos Estados Unidos retirou tarifas de 40% que incidiam sobre diversos produtos brasileiros, entre eles carne bovina, café, frutas, bebidas e petróleo. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira, dia 20, e representa um avanço nas negociações entre os dois países, com impacto direto no agronegócio e também em setores da indústria nacional. A medida foi formalizada por ordem executiva
assinada pelo presidente Donald Trump. O documento aponta que o recuo das tarifas ocorreu após tratativas diretas entre Trump e o presidente Lula, que discutiram a revisão das cobranças impostas anteriormente ao Brasil. A suspensão amplia um movimento iniciado na semana passada, quando o governo norte-americano já havia eliminado uma tarifa de 10% aplicada à parte dos alimentos exportados pelo país. A expectativa é de que a retirada das taxas melhore a competitividade dos produtos brasileiros e fortaleça o fluxo comercial entre as duas nações. Sabe o que eu penso? Ganham os dois, né? Tem aí a tarifa, nomezinho que dá lá, que quando o Brasil é tarifado, ele também pode tarifar de volta na mesma quantidade, na mesma porcentagem, né? Então, assim, o Brasil estava realmente também tarifando na mesma quantia que os Estados Unidos tarifou, né? E o que acontece? Nessa situação aí, perde os dois. Então, a retirada aí, eu não sei como é que funciona esse diálogo aí entre os presidentes, como que foi essa conversa, mas a retirada dessas tarifas aí melhora muito. Melhora muito mesmo essa questão de exportações, de importação, de uma coisa e outra. Então, eu acredito que realmente, é nítido que isso aí vai beneficiar muito, e não é só o Brasil, não. É o Brasil e o próprio Estados Unidos também, porque isso aí não era bom pra ninguém, né? Agora, que bom que chegou ao fim. Espero que não aconteça novamente, né? Porque essa turma aí, eu vou te falar a verdade, já é tarifa hoje, não tarifa amanhã, quando o pessoal daqui 15 dias tarifa de novo, e virou a bagunça, né? Principalmente o Trump, né? Que não foi a China, não sei o que, é Rússia, aí o pau quebra. E o homem, eu vou te falar uma coisa, viu? Mas a gente espera realmente que não aconteça novamente, que continue assim, o comércio livre, tranquilo pros dois lados. Diga, Samuel. Mas por isso tudo aí, você sabe, né, por quê, né? E por outro lado, tem gente que deve estar morrendo de raiva, né? Mas a gente não pode levar também tudo pro lado político, né? Tudo pro lado melhor. A gente não sabe o que exatamente, eu não consigo nem entender qual foi o motivo desse camarada colocar esse tarifaço acima do Brasil. Eu, sinceramente, né? Não sei se foi causa política ou o que foi. Eu sei que tem louco pra tudo, né? Mas retirando aí agora fica bom pra todo mundo. Minha opinião é essa. Então eles que se resolvam lá, contando que ninguém saia perdendo, tá tudo certo, porque só quem perde é o povo, tanto os americanos quanto os brasileiros, com essa questão desse negócio de tarifaço. Então que bom que retirou, a gente espera realmente que permaneça dessa forma, ok? Havíamos prometido, gente, no final do nosso Bom Dia Portal de hoje, né? Que aqui durante o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, estaríamos recebendo aí o Henrique Moreira, né? Falando um pouquinho pra gente aí sobre o Starp, né? Que eles tinham criado aí, inclusive a gente fez matéria, colocou no nosso site, né? E que realmente envolvendo a inteligência artificial para poder ajudar aí, né? Trazer realmente mais facilidade na vida de muitas pessoas que têm diversos aí problemas de saúde hoje em dia no mundo afora. Já se encontra por aqui, Henrique, boa tarde, meu amigo, bem-vindo. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Prazer todo nosso, obrigado por comparecer aqui para poder fazer esse bate-papo com a gente. Sair da correria de vocês, né? Estão sempre aí constantemente no vai e vem, corre para um canto, corre para outro e tal, mas você já tinha programado lá antes, quando a gente fez matéria para o nosso site, que realmente estaria aqui em Livramento, que passaria pra gente fazer esse bate-papo bem legal, bem bacana, né, meu amigo? Isso aí. No mundo, Henrique, em que a gente vê o pessoal utilizar, né, a inteligência artificial, na maioria das vezes, para fazer coisas ruins, né, montagens, difamar as outras, atrapalhar a vida das pessoas, vocês resolveram criar aí um programa bacana para justamente ajudar as pessoas e também realmente facilitar a vida dessas pessoas, principalmente aí dos sistemas de saúde. Conta um pouquinho pra gente. Boa, eu acredito que a inteligência artificial, ela é igual uma faca, né? Ela é uma mão de dois gumes, você pode usá-la tanto pro bem, tanto pro mal. Isso. E hoje a gente criou uma inteligência artificial que ajuda clínicas médicas no atendimento ali do dia a dia das clínicas. A gente observou que grande parte das clínicas médicas, dos hospitais ao redor do Brasil, eles sofriam com um atendimento falho ali no dia a dia no WhatsApp. A secretária demorava para responder, não atendia finais de semana, muitas das vezes deixava o paciente sem responder, e foi aí que a gente observou um gargalo e falou, não, a inteligência artificial, ela consegue resolver isso daqui. E foi aí que lá em novembro ali a gente criou a primeira inteligência artificial humanizada da medicina, que consegue converter pacientes, recuperar o paciente, fidelizar o paciente
e não é um robô, né? Então, você não vai estar conversando com um robô. A sensação que você tem é que você está conversando com um humano mesmo. Ela responde rápido, em menos de 20 segundos ela vai te responder. Se você enviar um áudio, ela vai entender o seu áudio. Se você quiser clonar a sua voz e ela quiser responder, por exemplo, a gente tem muitas clínicas médicas que o público final são pessoas idosas. Então eles não conseguem fazer muito bem a leitura. Tecnologia é dificuldade. Exatamente. E aí essas clínicas elas optam pela inteligência artificial somente com áudio. Ou seja, a gente clona a voz, por exemplo, de uma secretária e ela vai conversando com a pessoa, o áudio, ela vai entendendo, vai enviando um áudio e não parece robótico. E além disso, ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. E uma premissa que a gente trouxe lá atrás é que a gente não veio para substituir a secretária. A gente veio para otimizar o tempo dela e otimizar o tempo do médico também. Por quê? Porque a secretária, você não vai conseguir substituir a secretária no presencial. E é humanamente impossível você responder às pessoas rápido. Por exemplo, vamos supor, chega 100 pessoas aí no seu WhatsApp. Agora, para você responder, você vai conseguir responder. Congestiona tudo. Exatamente, você não vai conseguir responder. Um IA, ela vai conseguir responder essas 100 pessoas em menos de 20 segundos com a qualidade melhor do que um humano. Enquanto isso, ela vai liberar tempo para a secretária, ajudar o médico em outras coisas, em algumas tarefas administrativas. E foi assim que a gente observou esse gargalo ali na medicina. Ô Henrique, mas não corre o risco de ter alguma falha, alguma coisa, porque a gente observa hoje, né, alguns sistemas que a gente utiliza hoje, de internet, de inteligência artificial, que às vezes tem alguma falha, tanto é que eles pedem para conferir, dependendo da situação, até mesmo o texto, uma coisa ou outra, e não corre esse risco, não tem? Existe o risco, por exemplo, a IA hoje ela... Mas é bem remoto, no caso. É algo 100% controlado, então a gente tem um sistema, a gente tem uma equipe de programadores que eles estão constantemente vendo ali, mas ocorre falha sim, por exemplo, a IA muitas das vezes... Qualquer uma, né? Exatamente, qualquer uma. Qualquer IA, ela não é 100% certeira. Por exemplo, lá atrás a gente tinha um erro que a IA ela marcava 2 pacientes no mesmo horário. Ela não conseguia marcar, então ela marcava, por exemplo, você chegava ali na consulta, vai marcar meio-dia. E eu chegava meio-dia, ela marcava nós dois ao mesmo tempo. Então era uma falha, só que são falhas que você vai corrigindo. Atualizações de sistema. Exatamente, a gente vai atualizando o sistema, então falha sempre tem, vai continuar tendo, só que a gente mitiga esse risco ali, acompanhando de perto o que está acontecendo. Na entrevista que a gente fez anteriormente, num bate-papo rápido, na verdade, não foi nenhuma entrevista, que você só passou um áudio pra gente detalhando toda a situação e tal, e a gente produziu um texto, inclusive, colocou no nosso site. Legal. Você disse que essa ideia surgiu através de uma conversa com uma amiga. O que aconteceu exatamente? O que aconteceu? A gente inclusive estava em Conquista na época, a gente estava caminhando ali na Olívia Flores, e aí a mãe dela é médica, né? E ela me falou que a mãe dela estava muito estressada com a secretária dela, ela estava pirada, que a mãe dela, ela falou, minha mãe ontem eu não consegui dormir direito. Minha mãe tava pirando, tava xingando todo mundo, tava muito estressada. E aí, na hora que ela falou, deu um estralo na minha cabeça, porque eu já tava estudando muito sobre inteligência artificial. Deu um estralo na minha cabeça e eu falei, não, dá pra resolver isso com inteligência artificial. Eu até brinco com ela hoje. Na época eu falei pra ela que eu tava com uma dor de cabeça e eu precisava voltar pra casa urgentemente, porque eu precisava desenhar isso num papel, porque senão ia sumir da minha cabeça. Isso. E eu voltei pra casa, eu lembro ali, era 7 horas da manhã, voltei para casa, desenhei toda a estrutura do projeto, da arquitetura do produto e aí eu liguei para os meus sócios falaram, nossa, que maluquice é essa, não tem como a gente vender isso em 2 dias. E aí 2 dias depois a gente fez a primeira venda, a gente pegou um médico, a gente fez a primeira venda, 2 dias depois a gente não tinha um produto ainda, a gente fez o produto, vendeu somente a ideia, só que a gente tinha 90 dias para entregar, né? Então a gente vendeu e a gente tem um prazo de 90 dias. Então eu falei, a gente tem 90 dias para arrumar o produto, a gente vai arrumar. E aí nesse meio tempo a gente foi vendendo. E aí a gente conseguiu arrumar o produto. É óbvio que veio um produto não tão bom, veio os problemas. Até porque estava em fase de teste. Exatamente, estava em fase de teste, veio os desafios. E aí em dezembro a gente deu o nosso maior boom, deu um boom gigantesco. A gente alcançou ali 100 médicos, 120 médicos no mês. Em fevereiro a gente já estava crescendo muito como número 1 ali no mercado da medicina propriamente,
começaram a surgir vários outros concorrentes, muitos concorrentes inclusive, copiando, só que a gente sempre diferenciou deles, a gente nunca foi pela linha que eles estavam indo. Os nossos concorrentes, eles iam muito pela linha de eu vou te entregar agentes de inteligência artificial. A gente vai por uma linha que eu vou te entregar performance, ou seja, eu vou te entregar uma inteligência artificial, mas anterior à inteligência artificial eu vou te entregar toda uma inteligência comercial, para que sua secretária, você consiga implementar isso dentro da sua clínica. Em fevereiro a gente cresceu, a gente só foi crescendo. Em fevereiro a gente chegou a dar uma matéria pro Globo, pro Valor Econômico. Em junho a gente teve o nosso maior boom de faturamento. É até engraçado que em dezembro, a gente tinha projetado um faturamento de 6,2 milhões no ano de 2025. Aí, dia 26 de junho, a gente revisitou o planejamento e estava lá 9,4. Então, o que a gente planejou em um ano, a gente tinha triplicado. E aí, a gente chamou a atenção, né? Ali em julho, a gente entrou em negociação com os fundadores da Conquer, que hoje é uma das maiores escolas de negócio do país. Eles gostaram da gente, a gente contou a história para eles gostaram da nossa energia. E aí, foi aí que eles decidiram investir, bater o martelo. Apoiar. Exatamente, bater o martelo, eles aportaram o valor e 100% desse valor a gente reinvestiu no negócio para melhorar a tecnologia. Sofisticar um pouco Exatamente, mais. Melhorar a tecnologia. Impressionante. Eu tô quase indo aqui para os nossos comerciais, mas antes eu gostaria de perguntar para você o seguinte: hoje a gente trabalha com programas de automação, softwares, né? O rádio, ele tem aqui o playlist digital, a atendente tem ali o sistema de caixa eletrônico e tal, de recepção, né? De dar baixa, de entrada, saída e por aí vai, todos os comércios hoje, né? As empresas têm esses softwares. No caso também do sistema de vocês, também é esse sistema? É um software ligado à internet, é isso? Exatamente, é um software ligado à internet, é um aplicativo onde o médico ele tem todos os acessos, então ele tem acesso ao calendário, à agenda, a secretária, ao chat, como se fosse o WhatsApp dele ali no dia a dia. Eu vou te falar um negócio, quanto mais eu converso, mais eu fico surpreso. E em que momento aí que você percebeu, na verdade, que isso aí poderia virar um empreendimento, um negócio e principalmente facilitar a vida dessas pessoas, né? Foi em fevereiro. Esse ano ainda? Foi em fevereiro desse ano que, tipo assim, nesse meio tempo, eu e meus outros sócios, a gente tinha outros negócios, né? Eu comecei na internet com 15 anos de idade. Hoje, não querendo entregar a sua idade, você tem quantos anos? Hoje eu tenho 20 anos. Você tem 20 anos? Rapaz, na hora que você tiver com 30, 40 anos, eu vou lhe falar um negócio. Você vai acabar com o Elon Musk aí, todo mundo aí, e passar pra trás, porque do jeito que vai. Aí eu comecei com 15 anos, e aí nesse meio tempo, eles tinham todos os negócios deles também. E aí em fevereiro todo mundo falou, vamos abandonar tudo que a gente tem e focar somente nisso daqui? E aí a gente falou, vamos abandonar tudo que a gente tem e vamos focar somente nisso daqui. E aí a gente abandonou e a gente falou, a gente vai se tornar isso aqui uma empresa e a gente quer realmente dominar o setor aí da medicina. A gente tem outras IAs também engatilhadas para melhorar o setor da saúde. E essa escolha de sócios, como que foi? Eu conheci a Estela. A Estela foi lá quando eu comecei na internet, foi a pessoa que eu fiz minha primeira venda na internet. Eu comecei como afiliado na época. Foi a primeira pessoa, eu conhecia ela na internet, não conhecia ela, mas foi uma pessoa foi 2021, então eu já conhecia ela, depois a gente se separou. E aí depois eu conheci o Rodrigo Coutinho, que era um cara que ele tinha comprado uma consultoria minha em 2023, que mais o meu antigo sócio, a gente dominava uma estratégia no Brasil que chamava Webinário, que era uma metodologia de vendas que utilizava muito nos Estados Unidos, só que a gente implementou aqui no Brasil, e ele comprou essa consultoria nossa e eu já conhecia ele. E tem o Norival. Só que como que a gente se conheceu? Basicamente a Estela me chamou para lançar um produto dela, que era um produto que não tinha nada a ver com IA. A Estela também é médica, e aí a Estela me chamou, aí eu falei, Estela, eu não tenho tempo para lançar, não tenho como não consigo te lançar. E aí ela falou, não, por favor, vamos lançar. Aí eu falei, vamos, só que eu tenho que chamar outras pessoas. Aí eu chamei o Rodrigo, e aí o Rodrigo chamou o Norival. O Norival, eu não conhecia o Norival. E aí é muito doido, assim, a gente foi pra primeira reunião, eu conhecia a Estela pouco, eu conhecia o Rodrigo essencialmente pouco, e o Norival não conhecia nada.
Só que a gente se conectou tão bem, assim, cada um tem seus perfis complementares, cada um se complementa em uma coisa. Um é mais conservador, o outro é mais acelerado, e a gente se complementa muito, mas eu acho que a principal coisa na sociedade é o alinhamento. Eu acredito que é igual um casamento. Você precisa ter alinhamentos bem fortes, assim, de valores, de caráter, e a gente tinha esses alinhamentos bem definidos. Então tá aí, né, gente? Então tá aí. Pronuncia certo, é startup? Startup. Então tá aí, né? Ô Henrique, quais foram os maiores desafios aí de criar uma solução de inteligência artificial voltada ao atendimento médico? As maiores dificuldades que vocês encontraram aí? Boa. A principal dificuldade inicial foi relacionado ao produto mesmo, né? Então, era algo muito novo, que poucas pessoas dominavam no Brasil, então não tinha muita informação sobre IA. Então, a gente enfrentou muitas falhas no início, né? O que levou bastante cancelamento, né? Então, não é só glória, teve muito desafio. Sim, claro. No sentido de... Eu acho até interessante você ser sincero quanto a isso, porque as pessoas acham que não. Começou e tal, tá fazendo maior sucesso, isso e aquilo, e não teve nenhum problema, não teve nenhum cancelamento, o cliente não reclamou e tal, todos têm. Agora você tem que realmente buscar a falha, solucionar a falha, né? Exatamente. A gente tem uma cultura muito forte, que é a cultura de resolver problema. Então, a gente tem uma cultura lá que está dentro do nosso livro de cultura, que é: resolva o problema, o problema é seu até que ele seja resolvido. E lá no início, para você ter ideia, de novembro até janeiro, 70% dos clientes cancelaram. 70% dos clientes cancelaram porque a gente não tinha um bom produto, a gente falhava muito, por falta de entrega mesmo, a gente não conseguia entregar porque a gente não tinha muita informação. E aí... Até questões também financeiras. Exatamente. A gente foi basicamente um bootstrapping, o que é o bootstrapping? É 100% financiamento próprio, então a gente tirou dinheiro do nosso bolso e financiou, todo o crescimento foi a partir do nosso bolso. E aí as falhas foram vindo, então eu acredito que a maior falha foi de produto mesmo. A gente errou muito assim em produto, mas o mais interessante é que a gente corrigiu, e grande parte desses clientes que lá atrás eles cancelaram, eles estão voltando hoje e elogiando o produto, assim, do que a gente se tornou. Que legal, que bacana, viu? Eu gostaria de saber de você o seguinte agora: o que mais contribuiu para a rápida adesão dos consultórios, clínicas e hospitais? Porque, querendo ou não, também o pessoal, como você falou, às vezes fica na dúvida, né? Olha, vale a pena, compensa, não compensa e tal. Como é que tá essa questão, o que realmente vocês fizeram? Teve divulgação, não teve? Como é que é? Ou foi mais no boca a boca mesmo? Hoje, 100% da nossa divulgação, 100% dos sócios vieram da internet, então a gente dominava muito a internet. Então 100% do nosso canal de aquisição veio da internet. Então tanto é que o boca a boca ele tá vindo agora a partir do momento de um produto muito bom. Mas se fosse para falar assim, 2 fatores que contribuíram para o nosso crescimento, eu falaria o primeiro fator, a Stella é o rosto do produto e ela é médica, e por ela ser médica, ela tem todos os outros nossos concorrentes, eles só são pessoas que criaram uma solução de IA, enfim, só que os médicos, eles confiam nos médicos, né? Eles sabem, por exemplo, a Stella, ela vivenciou a medicina, ela sabe o que é medicina, então esse foi um fator determinante. E o segundo fator determinante foi a questão que a gente não olha a IA como um meio, né? Então a IA pra gente, ela, por exemplo, o que a gente fala que é mais importante é que toda clínica ela precisa ter um processo comercial, ou seja, precisa ter um processo de atendimento, precisa ter um processo de recuperação, e esse processo você pode implementar tanto na sua secretária, só que qual é o grande problema de você implementar na secretária? É que ela vai continuar demorando para responder, você vai ter que treinar ela, tem um custo alto para você, elevado para você ficar treinando, você precisa gerir. Ou você pode implementar na inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai te reduzir custo, você vai ter uma secretária que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, você vai ter uma secretária ali que ela não tem dia ruim, então ela não tem férias, ela não tem dia ruim, então ela sempre vai tratar muito bem os pacientes. Hoje você estava falando aí sobre justamente essa questão de secretária e tal, atendimento, então tem até uma pergunta aqui que diz quais setores dentro dos consultórios foram mais impactados pela ferramenta. Certamente já dá para poder dizer claramente aí que foi realmente o atendimento, né? 100% atendimento, sim, 100%. Henrique, de que forma o aporte vai acelerar os planos da empresa? Boa.
Hoje, o que a gente buscou no aporte, né? A gente buscou muito além do capital financeiro, era importante o capital financeiro, mas o principal capital era o capital intelectual das pessoas. Então, do Wendel, do Joseph e do Edu. Eles já construíram coisas muito grandes e eles sabem ajudar a gente a construir coisas ainda maiores. Porque o ser humano, quando a gente não vivencia certas experiências, a gente não sabe qual é o próximo passo. Então, a gente pensou na época, falou, a gente pode ir tanto sozinho, só que a gente vai quebrar a cara, a gente vai errar muito, ou a gente pode pegar na mão de quem já fez e andar junto com essas pessoas. E a gente acredita, né, que no próximo ano a gente triplique tudo que a gente fez esse ano, a gente quer triplicar, mas a principal melhoria que a gente busca com a aporte é de produto, né, criar um produto ainda melhor do que a gente já tem, um produto que seja, que consiga abranger todas as áreas ali do médico. Então a gente agora vai para outras linhas, a gente quer criar um ecossistema. Então ano que vem a gente vai criar o prontuário médico dentro do nosso sistema, vamos criar um sistema financeiro para o médico gerir também dentro do sistema. Então agora a gente vai muito mais para uma linha de ecossistema, onde o médico ele consiga ter tudo em um único lugar. Já ia até perguntar aqui, né, quais os prazos previstos aí para 2026 para triplicar esse número de usuários, mas já trouxe aí todos os detalhes. Como você enxerga o papel da inteligência artificial no atendimento médico aí nos próximos anos? Boa. Eu acredito, igual eu te falei no início, a IA ela pode ser utilizada tanto para o bem, tanto para o mal, mas a inteligência artificial, ela otimiza, ela veio para... Eu costumo dizer, assim, você conversa com outras pessoas, ela fala, nossa, a inteligência artificial vai acabar com o emprego das pessoas, e eu não acredito nisso. Eu acredito que a inteligência artificial vai acabar com o emprego daquelas pessoas que não utilizarem a IA. As pessoas que utilizarem a IA ao seu lado, elas vão dominar. E quando a gente fala do papel ali da IA, ela reduz ali fricção de atendimento, ela reduz tempo, assertividade. A gente tem uma nova startup que a gente está colocando a mercado nesse primeiro semestre de 2026, que é o Seu Melhor Raciocínio. Esse é 100% para plantonista. O que a gente viu? Que 87% dos médicos que saem da faculdade, eles saem com dificuldade de atender um plantão, com medo, inseguros. Por quê? Viu muito assunto durante a faculdade, chegou no plantão e eles têm medo. E o que a gente fez? A gente pegou 6.000 protocolos e artigos de medicina, a gente colocou dentro de um IA, treinou ela, criou uma curadoria médica, ou seja, a gente criou médicos para testar. E hoje o médico, por exemplo, se ele está lá no plantão e ele tiver alguma dúvida, ele vai mandar nessa IA, e a IA em 10 segundos, ela vai buscar nesses 5.000 protocolos médicos e vai falar, ó, esse paciente aqui tem uma hipótese de ser isso daqui. Você entrou num assunto polêmico agora, porque sempre que a gente vai, às vezes a gente vai no médico e você fala, doutor, eu tô com isso, aí o médico pega o celular e começa a verificar alguma coisa. E aí as pessoas, inclusive, já mandaram aqui, olha, como é que eu vou no médico, e o médico começa a pesquisar naquele momento ali o exame que ele vai me passar. Ele não já tem o remédio que ele vai me passar, ele não já tem que estar com isso na mente, que ele não estudou na faculdade e tal? Então, esse é Mas dúvidas sempre surgem, né? Não, sim, esse é um dos paradigmas que a gente tem que quebrar, né? O que acontece? Quando o médico, ele puxa o celular, muitas das vezes ele vai no Google ou ele vai em qualquer lugar que não tem validação científica nenhuma. Então, automaticamente, ele está cometendo um erro ali. Isso. E ele aumenta a chance de errar isso para o paciente. Só que quando você faz isso dentro de uma IA, primeiro, a nossa IA, ela é 100% validada cientificamente, então a gente teve curadoria médica, ela, por exemplo, ela não dá, por exemplo, diagnóstico, ela não fala o que você tem, ela dá hipótese diagnóstica de que você tem. Teve um caso que a gente testou, que a gente estava lá com o pessoal lá do estado da Bahia, e aí a gente estava mostrando para eles um caso, que era o quê? Um paciente, ele chegou com uma suspeita, com uma dor de cabeça, uma dor no peito, só que a gente colocou para um médico atender sem o auxílio da IA. Ele demorou 22 minutos para identificar o AVC. Com a nossa IA, ele chegou, subiu a imagem da ressonância, subiu os exames dele e ela falou, tá com AVC. Tipo, você tá com hipótese de AVC. Foi questão de 2 minutos. A questão é, o médico ele ia chegar no diagnóstico, só que ele ia demorar muito mais tempo. Entendi. E esse tempo é o que salva a vida da pessoa. Interessantíssimo, viu? Importantíssimo. A gente está quase finalizando por hoje, mas eu gostaria de perguntar para você o seguinte, né? O que você diria aí para os jovens que desejam empreender
especialmente nas cidades do interior. A gente sabe das dificuldades que as pessoas têm aqui em Livramento, Dom Basílio, Lagoa Real, cidades da nossa região, do nosso interior. O que você diria aí para esses jovens que desejam empreender? Boa. Eu também sou daqui, sou do interior da Bahia, eu sempre vi aqui... Mas tá morando em Minas, né? Minas, 100%. Mora desde que nasceu? Aqui em Livramento? Não, em Minas? Não, sou de Livramento. Entendi. Sou de Livramento. Saí de Livramento com 15 anos. Com 15 anos ali eu saí. Isso. Fui pra Conquista. Mas se eu tivesse que falar para as pessoas, primeiro, as pessoas sempre acham que de fora é melhor. O que é de São Paulo é melhor, o que é de Belo Horizonte é melhor, o que é do Rio de Janeiro é melhor. Só que aqui na Bahia a gente tem muitas pessoas boas e a gente tem, que eu chamo a síndrome do vira-lata, de que as nossas ideias não são boas. E são boas. Eu conheço pessoas geniais, só que não acreditam nos seus próprios sonhos. E o que eu falo para as pessoas acredita, tenha coragem e arrisque. Por quê? Porque, se você for jovem, principalmente, jovem eu falo 30 anos, você é jovem, 40 anos você é jovem, independente da sua idade, você só precisa acertar uma coisa na sua vida, pra você dar certo. O que a gente, durante esse tempo, eu tentei diversas coisas, se eu for contabilizar aqui, mais de 50, 60 coisas nesses últimos 6 anos. Eu acertei uma, eu só precisei acertar uma vez. E é isso que a pessoa precisa. Ela precisa, primeiro, acreditar em si, que ela é capaz. Segundo, ela precisa entender ali que se ela acreditar em si, ela vai conseguir. E terceiro, não ter medo de errar. É ir mesmo, independente do medo. Eu tenho medo também. Botar a cara. Botar a cara e vai. E a última coisa muda o ambiente. Eu acho que o ambiente ele influencia muito. Então, com 15 anos eu percebi isso e eu percebi que eu precisava mudar meu ambiente. O ambiente que você fala significa o seguinte: a pessoa ela fica estagnada, né? Exatamente. Fica, não, tá bom aqui, aí acha que tá tudo certo, não procura evoluir, crescer, correr atrás, né? Exatamente. Tipo assim, não que você precise ir pra São Paulo pra construir algo grande, mas é importante muitas das vezes você sair do ambiente que você tá, porque é o seu ambiente de zona de conforto. Então você vai pra outro lugar, vai pra Conquista, vai pra qualquer outro lugar. Onde você não tem apoio da família. Exatamente. Porque você vai criar maturidade, você vai aprender a lidar sozinho com suas emoções, você vai aprender a lidar com tudo sozinho. E a partir do momento que você lida, você cria uma casca muito grande para você conseguir fazer qualquer coisa aí que você quiser na sua vida, seja empreender, seja estudar. É a mesma coisa. Eu acredito que os princípios eles não mudam. É não ter medo, ir para cima e é isso. Quando você saiu com 15 anos, agora vou entrar mais na sua vida pessoal. Quando você saiu com 15 anos, você já saiu para estudar ou foi justamente do intuito de empreender? Eu com 15 anos, igual eu te falei, eu comecei na internet e eu já conseguia me manter, né? Então, eu falei pros meus pais que eu queria sair. Foi assim, foi um pouco difícil, assim, falar com meus pais, eles não queriam. É filho único? Não, tenho uma irmã. Tenho uma irmã e tenho mais 2 irmãos. Então, tenho 3 irmãos aí, mas sou o mais novo. E aí eu saí com 15 anos, eu fui pra Conquista, com 15 anos ali, morei um tempo com minha irmã, com 16, 17 eu fui pra São Paulo, e morando sozinho. Então fui morar sozinho com 16, 17 anos em São Paulo ali. E aí eu fui criando casca. Sim, fui criando casca. Mas e aí você menor de idade, meu irmão, e aí contrata uma coisa, outra, e como é que fica? Emancipado. Rapaz, eu vou te falar a verdade. É o que você falou, né? Quando o jovem ele quer, ele corre atrás, ele consegue, ele luta, ele batalha, mas nunca desiste, né? E eu vou te falar a verdade, hoje você é um espelho para muitos jovens aqui, para muitos jovens, não digo de Livramento, né? Mas do Brasil e do mundo, porque a gente vê, infelizmente, hoje, Henrique, muitos jovens entrando, né, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, das coisas erradas, nos caminhos errados que não levam a nada na vida. Exatamente. Infelizmente, que não dão orgulho para ninguém, para a família, para ninguém, né? E realmente você acaba, vamos colocar assim, superando os seus limites, as suas barreiras, né? Criando realmente, como você falou, maturidade, coragem e principalmente a ousadia de ir para cima, realmente falar, eu vou conseguir, eu vou vencer e não desistir. O insucesso foi diversas mesmo, mas em uma tentativa você conseguiu sucesso, né? Isso aí. E ainda vai conseguir muito, ainda com fé em Deus, a gente Amém. Sabe disso, né? Olha, meu amigo, foi um prazer pra gente aqui, muito grande estar te recebendo aqui, viu? Para poder fazer esse bate-papo bem legal. E a gente deseja aí todo o sucesso do mundo para você, viu? Um grande abraço por onde estiver, eu tenho certeza que estará levando aí o nome da nossa cidade, Livramento de Nossa Senhora. Com certeza. E da nossa Bahia, então um abraço e dê um abraço também aí nos seus sócios, viu? Valeu, obrigado e foi um prazer aí conversar contigo, obrigado pelo convite aí também e qualquer outra coisa que precisar, estamos aqui e é isso.
Valeu, um abraço. Abraço. Então tá aí, viu, gente? Tá aí, bate-papo bem legal aí, né? Com o Henrique Moreira, né? Sobre realmente essa ferramenta importantíssima, né? Essa startup que tá aí revolucionando aí a medicina, revolucionando aí o atendimento médico em todo o país. Muito bacana, né? Lula indica Jorge Messias da AGU para a vaga de Barroso no STF. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta quinta-feira 20 o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. A confirmação foi feita pelo Palácio do Planalto. Messias foi escolhido para a cadeira deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que antecipou sua aposentadoria no mês passado. Aos 45 anos, o indicado poderá permanecer no STF por até 30 anos, até atingir a idade de aposentadoria compulsória, né? Ou seja, aos 75. Antes de tomar posse, Messias passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois terá o nome votado no colegiado, né? E também no plenário. A data ainda não foi definida. No comando da Advocacia Geral da União desde 1º de janeiro de 2023, Messias é procurador da Fazenda Nacional desde 2007. Nascido no Recife, é formado em Direito pela UF de Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, e possui mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília. Ele também atuou como subchefe para assuntos jurídicos para a presidência da República durante o governo Dilma Rousseff, área responsável pelo assessoramento, né, direto ao presidente. Então tá aí, né? Jorge Messias é o indicado de Lula aí ao STF. Ok, gente? Vamos lá com mais notícias, mais informações. Novas regras para ciclomotores e veículos elétricos entram em vigor em 2026. A partir de janeiro de 2026, ciclomotores, bicicletas elétricas e veículos autopropelidos, como patinetes, skates motorizados e até cadeiras de rodas elétricas, passarão a seguir novas normas estabelecidas pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. A resolução aprovada em junho de 2023, define critérios de classificação para cada tipo de veículo, além de regulamentar equipamentos obrigatórios, exigência de registro, emplacamento e, em alguns casos, até a necessidade de CNH. Dentre as mudanças, a principal envolve os ciclomotores, que passarão a exigir CNH nas categorias A ou ACC, uso obrigatório de capacete e também emplacamento. Cada estado poderá complementar as normas conforme suas necessidades. No Rio de Janeiro, por exemplo, já existe previsão de cobrança de IPVA para esses veículos, ampliando o controle e a fiscalização. Novas definições também esclarecem o que caracteriza bicicletas e também bicicletas elétricas, ciclomotores e veículos autopropelidos, estabelecendo limites de potência, velocidade e dimensões. A resolução detalha desde o funcionamento do motor auxiliar das bikes elétricas até as especificações da potência e velocidade dos ciclomotores, que serão multados caso as regras não sejam cumpridas, Luiz. Isso vai dar pano pra manga, viu? E vai mesmo, viu? Vai dar pano pra manga. Ciclomotores, né? Acho que a cinquentinha entrava nesse negócio aí, não era? Cinquentinha, aquelas bicicletas de motor. Isso, bicicleta motorizada. As antigas mobiletes, né? E que não exigiam CNH, não exigiam nada disso e tal, e agora vai exigir. Ou seja, o pau vai quebrar. Mas pelo que ficou aí no texto também aí, bem explicado, portanto, tem também essa questão dos estados, né? Cada um ficará responsável aí, né, para realmente seguir aí, fazer aí, cada estado poderá complementar aí as normas conforme suas necessidades. Então, vamos aguardar para ver aí o que vai ter realmente de mudança nessa esfera aí, nessa área, né? Ok, gente? Ok. Olha, IBGE abre concurso com 8.480 vagas para agentes de pesquisas, né? Agente de pesquisas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou nesta quarta-feira 19 o edital do processo seletivo simplificado, que vai contratar 8.480 agentes de pesquisas e mapeamento, né? O APM. O cargo oferece remuneração de R$ 2.676,24. A
além de auxílio alimentação de R$1.175, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º proporcional. As inscrições devem ser realizadas no site da Fundação Getúlio Vargas até às 16 horas, né? Do dia 19. Poderiam ser feitas também, né? Até, no caso. E às 23h50, na verdade ainda pode, porque começou às 16 horas do dia 19 e vão até às 23h59 do dia 11 de dezembro de 2025. A taxa de R$38,50 paga por meio do Guia de Recolhimento da União, GRU, que poderá ser reimpressa até 12 de dezembro, data limite de pagamento. O agente de pesquisa e mapeamento atua na coleta de dados domiciliares e em estabelecimentos, no apoio a levantamentos geográficos, na transmissão de informações em sistemas eletrônicos e na elaboração de relatórios. Para participar é necessário ensino médio completo. As vagas são distribuídas entre ampla concorrência, 5.512, pessoas pretas ou pardas 2.120, indígenas com 254, quilombolas com 170 e pessoas com deficiência 424. A seleção será feita por prova objetiva, marcada para 22 de fevereiro de 2026, das 8 às 11 horas, horário de Brasília. As provas serão aplicadas presencialmente pela FGV em todos os municípios com ofertas de vagas. Os contratos terão duração inicial de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 3 anos, conforme legislação vigente. Então tá aí, né? Então tá aí. Temos o que, Samuel? Temos aqui a participação do ouvinte através de áudio aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 7734441043. Boa tarde. Eu gostaria de fazer aí um comunicado sobre um poste de luz aqui sem luz, aqui na Rua José Edivaldo Lima Assunção, antiga terceira travessa aqui na Estocada, encostado na quadra de esporte, que já tem 1 mês que queimou essa lâmpada e tá, né, nos escuros aqui. Nada até agora, né? Se vocês ouvirem esse áudio aí, por favor. E o pessoal pagando, né? E o pessoal pagando iluminação pública, hein? Rapaz, eu vou te falar um negócio, tá difícil, viu? Tá difícil. Tem mais o que, seu Samuel? Olha, moradores do bairro São Miguel pede a prefeitura, né, para tomar uma providência quando passar os períodos das chuvas, mandar jogar cascalho e passar patrol na Avenida Gil Ferreira Pessoa, que dá acesso à Matinha. A pavimentação asfáltica não vamos cobrar, porque vai demorar uns 500 anos para sair, a reclamação do povo. Então tá aí, né? Então tá aí. Deixa eu ver aqui, cadê? Rapaz, é complicado, viu? Bairro São Miguel, né? Isso. Bairro São Miguel. Período de chuva agora fica mais complicado, então estamos pedindo para esperar passar, mas que tome providência, né? Pavimentação asfáltica diz que daqui 500 anos sai. Diz aqui a moradora que manda pra gente aqui, né? No nosso WhatsApp. Tem mais? Pode seguir. Gente, Fiat Estrada pega fogo na zona rural de Palmas de Monte Alto. Um Fiat Estrada pertencente a moradores da comunidade de Vesperina, conhecido como Grampo Bernardo, foi encontrado em chamas na noite de quarta-feira 19, próximo ao Braço de Capoeira, zona rural de Palmas de Monte Alto, aqui no sudoeste da Bahia. O incêndio ocorreu por volta das 21 horas. O internauta que passava pelo local registrou a situação e relatou que não havia ninguém por perto no momento em que o veículo queimava. As circunstâncias que levaram ao incêndio ainda são desconhecidas e não houve registros de feridos. Vamos com mais notícias por aqui, mais informações para você. Olha, homem é condenado a 9 anos e 3 meses por tentar matar ex-companheira em Carinhanha. O Tribunal do Júri de Carinhanha, na Bahia, condenou nesta última segunda-feira, dia 17, um homem a 9 anos e 3 meses de prisão por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. O crime ocorreu em agosto de 2024 no bairro Alto da Colina, quando ele invadiu a casa da vítima durante a madrugada e atacou com facas de serra enquanto ela dormia. A filha do casal, de 11 anos, presenciou a agressão. Segundo a sentença, o ataque ocorreu dentro da residência durante o repouso noturno, com o uso de arma branca e múltiplos golpes que provocaram forte perda de sangue da vítima. O Conselho de Segurança reconheceu a tentativa de feminicídio, acolhendo a tese do Ministério Público. A pena foi fixada, aliás, em regime inicialmente fechado. O juiz manteve a prisão preventiva do condenado, citando risco de reincidência e histórico de violência doméstica. Ele já estava preso e seguirá detido para cumprimento da decisão. Isso aí ficou fácil, né? Foi condenado a 9 anos e 3 meses, mas já está preso, então já fica por lá mesmo, né?
Suspeito de homicídio é preso em Vitória da Conquista. Um homem suspeito de homicídio foi preso pela Polícia Civil de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Segundo a polícia, ele é investigado pela morte de Júlio Alves Dias Júnior, 27 anos, ocorrida em 14 de novembro, no bairro Pedrinhas. Segundo a investigação, a vítima foi atingida por golpes de faca em via pública. Júlio chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda conforme a polícia, o crime teria sido motivado por ciúmes, já que o suspeito é ex-companheiro da atual namorada da vítima. Após pedido de autoridade policial, a justiça expediu o mandado de prisão preventiva que foi cumprido nesta semana. O homem foi levado para a unidade policial e permanece à disposição da justiça. Rapaz, eu vou te falar um negócio, viu? É complicado, né? Também vamos falar de Guanambi. O homem é ferido com golpe de facão. O homem de 47 anos foi atingido com golpe de facão na quarta-feira 19 em Guanambi. Segundo a Polícia Militar, a agressão ocorreu nas proximidades da Praça da Igreja Santa Rita, no bairro Paraíso. De acordo com o relato da vítima, ele conversava com a namorada quando foi surpreendido pelo cunhado de 42 anos, que o atacou pelas costas e fugiu logo em seguida. O homem foi socorrido por um conhecido até o Hospital Geral de Guanambi, onde recebeu atendimento médico e permanece em observação. Apesar do ferimento, estava consciente e relatou a dinâmica das agressões aos policiais. Ainda segundo a PM, os dados do suspeito foram informados pela própria irmã, que entrou em contato com a guarnição. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência na Delegacia Territorial de Guanambi, que ficará responsável pela investigação. Rapaz, autoria e motivação nem sinal, né? A gente não sabe o que tenha sido, né? É lamentável, viu? Lamentável mesmo. PM apreende armas, munições, drogas e celulares em residência na zona rural de Serra do Ramalho. Uma ação da 38ª CIPM na tarde desta quarta-feira, dia 19, resultou na apreensão de armas, drogas, munições e diversos objetos em uma residência localizada na sexta travessa da Agrovila 02, zona rural de Serra do Ramalho, na Bahia. A operação ocorreu após denúncia anônima informando sobre o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo no local. Segundo o registro policial, o suspeito fugiu pelos fundos da casa ao perceber a chegada dos policiais e não foi localizado. Durante as buscas no interior do imóvel foram apreendidos aproximadamente 40 gramas de cocaína, um revólver calibre 38, 2 espingardas de fabricação caseira calibre 12, 16 munições calibre 32, 2 munições calibre 12, uma munição deflagrada calibre 36, uma balança de precisão, 5 aparelhos celulares, 3 relógios de pulso, 4 correntes prateadas e 3 pulseiras prateadas também. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa para a adoção das medidas cabíveis. As diligências seguem na tentativa de localizar o suspeito, Luiz. Então tá aí, hein? Lá em Palmas de Monte Alto, um morador descobriu, sabe o quê? Que a linha telefônica, né, estava fraudada em seu nome e denunciou o caso aí de estelionato. O coordenador comercial, né, Clemilson Filho Souza Silva, de 28 anos, procurou a Delegacia Territorial de Palmas de Monte Alto após descobrir que uma linha telefônica desconhecida havia sido registrada em seu nome. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira, 17, quando ele acessou o boleto da fatura em sua linha da operadora Vivo e notou a existência de um segundo número associado ao seu CPF. Ao salvar o contato, verificou-se que o portador deste número está se passando pela advogada, né? Pela uma advogada aí no aplicativo WhatsApp, o que levantou ainda mais desconfiança de fraude. Clemilson afirmou não saber quem poderia ter usado seus dados pessoais para abrir o cadastro irregular. Ele registrou a ocorrência como estelionato e a Polícia Civil já iniciou as apurações para identificar o responsável pela fraude. Rapaz, eu não sei como é que a Polícia Civil dá conta de tanta investigação, porque todo dia aparece uma coisa nova. Rapaz, deixa eu falar um pouquinho de esporte aqui. Bahia perdeu, foi? Perdeu e foi um jogão, viu? Da hora que o Bahia começou a reagir, o jogo já tava terminando. Foi assim? Foi. No final? Foi. No final, o Bahia fez um gol, depois Everton Ribeiro sofreu uma falta perigosíssima no final e acabou desperdiçando o lance que daria um empate. Pois é, então tá aí, né? Perdeu por 3-2, né? O Bahia para o Fortaleza na Fonte Nova e saiu da zona de classificação da Libertadores.
Tá custando caro essa derrota aí. Bahia e Fortaleza se enfrentaram na noite desta quinta-feira 20 na casa de apostas Arena Fonte Nova pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. É uma partida movimentada, o tricolor baiano foi derrotado por 3-2. Os gols de Fortaleza foram marcados por Bareiro, né? O Herrera e Davidson, enquanto William José de pênalti e Thiago descontaram para o Bahia. A derrota fez o Bahia deixar a zona de classificação para a Libertadores. O time permaneceu em 7º lugar com 53 pontos, sendo ultrapassado por Mirassol e Botafogo, que venceram seus compromissos na rodada. O resultado também encerrou uma sequência de 6 jogos de invencibilidade da equipe que não perdia desde o confronto contra o Cruzeiro. Com o trunfo, o Fortaleza ganhou fôlego na briga contra o rebaixamento. O clube chegou a 34 pontos e ficou a 2 do Vitória, que abre o Z4 com 36 pontos. O Bahia volta a campo no domingo, dia 23, novamente na Fonte Nova, para enfrentar o Vasco da Gama às 16 horas. O Fortaleza entra em campo na quarta-feira 26, né? Na quarta-feira 26, quando visita o RB Bragantino em Bragança Paulista, no estádio Cícero de Souza Marques. E ontem também tivemos Corinthians e São Paulo. E o Corinthians venceu, né? 3-1. Rapaz. Moço, o São Paulo conseguiu perder pro Corinthians? Não é que conseguiu perder. O Corinthians ganhou do São Paulo. Não, o São Paulo perdeu pro Corinthians. Eu vou dizer um negócio, não ganha mais ninguém não, viu, filho? Não ganha mais ninguém não. Tá barril, viu? São Paulo, que até outro dia na Libertadores estava de vento e polpa e tal, aquela coisa toda, inclusive muitos comentaristas colocando candidato ao título, perdeu pro Corinthians. Menino. O Cruzeiro também, hein? Pô, 3-3. Foi por pouco, viu? Foi por pouco. Passou assim, ó, tirando um fino. Tava perdendo de 3-1 e aí foi lá e buscou o empate, rapaz. Na verdade tava 2-0, né? Aí conseguiu lá e vai um vira que vira, revira pra cá, vira pra lá, no fim das contas 3-3. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Nesse momento o Brasil tá enfrentando o Marrocos aí pelas quartas de final do Mundial Sub-17 e está vencendo por 1-0. Pelo menos Sub-17, né? Pelo menos Sub-17. Só se for mesmo, porque eu vou te falar, o principal, meu pai, viu? Olha, gente, STF vai analisar novo recurso que tenta anular a condenação de Jair Bolsonaro. A tentativa de reverter a condenação de Jair Bolsonaro por liderar a articulação golpista que resultou nos ataques do 8 de janeiro será analisada novamente no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli encaminhou para a segunda turma o agravo regimental interposto após a rejeição de um habeas corpus apresentado por uma cidadã que não integra a equipe jurídica do ex-presidente. O julgamento está previsto para ocorrer no plenário virtual entre 5 e 15 de dezembro. O pedido inicial foi protocolado por uma autora que não possui vínculo com a defesa de Bolsonaro. Ela sustentou que o voto divergente do ministro Luiz Fux no julgamento da primeira turma indicaria suposta incompetência do juízo responsável pela condenação e caracterizaria uma situação que, segundo sua argumentação, deveria justificar a anulação do processo. Toffoli negou o habeas corpus na segunda-feira 17, observando que pedidos paralelos podem interferir nas estratégias adotadas pelos advogados do ex-presidente. Após a negativa, a autora recorreu, o que levou o caso à segunda turma. O colegiado que analisará o agravo é formado pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Caberá ao grupo decidir se o pleito terá continuidade ou será arquivado. Bolsonaro foi condenado pela primeira turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de golpe de Estado, abolição ao Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. E a menina que não faz parte lá do Corpo de Defesa foi lá tentar reverter a situação, né? Tentar aí, então, dar uma melhorada na situação, tá bom? Gente, Brasil registra 16 mortes por intoxicação por metanol. O Ministério da Saúde divulgou na quinta-feira 19, portanto na quarta, então, né? Uma nova atualização sobre intoxicações por metanol relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. O país registra agora 16 mortes confirmadas e 97 ocorrências reconhecidas. Destas, 62 já foram validadas pelas autoridades sanitárias, enquanto outras 35 permanecem em análise. Desde o início do monitoramento, 772 notificações suspeitas foram descartadas
descartadas. São Paulo concentra a maior parte dos casos confirmados, com 48 ocorrências reconhecidas e outras 5 sob investigação. O estado também registra 9 das 16 mortes confirmadas e já descartou 511 suspeitas ao longo do processo de apuração. Os demais óbitos foram registrados, no Paraná com 3 e Pernambuco 3, também em Mato Grosso com 1. Além desses números, 10 mortes ainda são analisadas. 5 em São Paulo, 4 em Pernambuco e 1 em Minas Gerais. Mais de 50 denúncias de óbitos já foram descartadas após análise técnica. Também foram confirmados episódios de intoxicação em outros estados. Paraná 6, Pernambuco 5, Mato Grosso com 2 e Rio Grande do Sul com 1. Persistem sob investigação novos relatos em Pernambuco, que tem 12, Piauí 5, Mato Grosso 6, 2 no Paraná, 2 na Bahia, 1 em Minas Gerais e 1 no Tocantins. O Ministério da Saúde segue monitorando a situação e reforçou a necessidade de manter a atenção à procedência de bebidas alcoólicas, já que o metanol é uma substância altamente tóxica e pode causar sequelas graves ou morte. E com essa informação, a gente vai encerrando o nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta sexta-feira, que volta com você na próxima segunda-feira, é claro, aqui na Portal Sudoeste 104.3. Quer mais informações? É simples, acesse aí www.radioportalsudoeste.com.br. É o nosso portal de notícias, está sempre muito bem atualizado. Para você, um grande abraço, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, gente, amanhã com o Portal Mix, viu? Tchau, pessoal, valeu, Samuel. Luiz, uma boa tarde para você, bom final de semana a todos os ouvintes, e eu volto logo mais às 18 horas com o programa Festa Popular. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.